Muito boa tarde para você que está aí acompanhando a programação da TV Câmara Campinas nesta segunda-feira. Desde já eu agradeço a sua companhia e a audiência aí ao longo da nossa programação. E a gente volta aí com essa programação ao vivo. Começa agora o Saúde é Vida aqui pela tela da TV e também por meio das nossas redes sociais. A gente já está transmitindo tudo lá no Facebook da TV Câmara e também no YouTube. Então, se precisar sair de frente aí da tela da televisão, é muito fácil. Pega o seu celular, entra nas nossas redes sociais e você vai poder continuar acompanhando todo o nosso programa. E se no meio do nosso programa do Saúde é Vida tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é muito fácil. É só mandar pra gente. Tá aí, ó, o número do nosso WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, manda para cá, que o médico que já está conectado aqui comigo responde na hora aí para você. Agora sim, vou apresentar o tema para você aí de casa. A gente vai falar um pouquinho sobre o intestino e as várias doenças aí que podem prejudicar o funcionamento desse órgão tão importante aí do nosso corpo. Quais são essas doenças, sintomas, tratamentos? Tudo isso e muito mais, quem vai ajudar a entender o nosso intestino, olha só, ele já está aqui na tela comigo, é o Dr. Cláudio Sadi. Ele é proctologista do Departamento Científico de Coloproctologia da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. E ele também é professor titular da Unicamp, parou tudo que está fazendo, a gente está vendo aí, acho que o senhor está no consultório, escritório, enfim, para atender a nossa equipe hoje aí nessa segunda-feira. Por isso, antes de mais nada, doutor, eu quero agradecer, viu, por atender hoje a gente e tirar as nossas dúvidas. Muito obrigada e uma boa tarde para o senhor. Boa tarde aí, Viviane. Eu também agradeço aí o convite e a oportunidade e cumprimento a todos os presentes. Doutor Cláudio, então, várias são as doenças, né, que podem acometer o nosso intestino, mas antes da gente falar assim, das principais, eu queria que o senhor explicasse para a gente, falasse um pouquinho sobre o intestino, qual que é a função desse órgão do nosso corpo, né? Ele é bastante importante. O intestino, ele tem a função principal dele, né? Ele é a absorção de nutrientes. É uma das funções dele. Então, ele é dividido no intestino delgado ou fino e no intestino grosso. Tá? Hoje nós temos acesso a métodos diagnósticos para os dois segmentos do intestino. Mas ele é muito mais do que isso, né? Ele é através da interação entre a microbiota intestinal, que é formada por bactérias, fungos, vírus, que convivem no nosso organismo, que eles trazem produzem várias substâncias benéficas ao organismo, né? Defesa, produzem substâncias que são benéficas ao organismo. Então, ele é um local de interação do meio externo com o nosso organismo e através da produção de várias substâncias e absorção de nutrientes. Basicamente é isso. Intestino grosso e o intestino delgado, é isso, doutor? O intestino delgado, ele é a parte mais extensa, né, do intestino, tem aproximadamente 5 metros. O intestino grosso é a parte final. A absorção, as principais funções do organismo ocorrem no intestino delgado. O intestino grosso, ele basicamente absorve água só. Então, pode falar. Como que ele é formado, o intestino? O que acontece, né? A gente ingere o alimento e aí como que ele chega até o intestino? Como que é esse processo dentro do nosso corpo, doutor? Você ingere, a digestão dos alimentos começa na boca, passa pelo esôfago, pelo estômago. Existem a produção de substâncias que ajudam na digestão dos alimentos e que vão facilitar a absorção desses alimentos através de produtos do fígado, do pâncreas, etc. E a absorção, o alimento ele vai sendo, vamos supor assim, decomposto em partículas, essas partículas vão sendo absorvidas, né, no organismo. Então, os nutrientes, eles entram no nosso corpo através do intestino, basicamente é isso. Por último, é no intestino, então, que o alimento passa. Vamos lá. Então, a gente começa a
a digestão dos alimentos começa na boca, depois vem o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e até a eliminação do conteúdo do intestino, né? Tá certo? Então, em linhas gerais, é dessa forma. Junto com isso, a gente tem os outros órgãos que participam da digestão dos alimentos. Então, como eu falei, né? Por exemplo, o fígado através da produção de bile, o pâncreas através de substâncias que fazem a digestão desses alimentos, etc. Que também atuam na nossa condição nutricional. E doutor, como é que é a produção de fezes dentro do nosso corpo? Como que o intestino trabalha para eliminar? Tudo isso é muito complexo, né? Porque você imagina, né? Quando a gente come alguma coisa, a gente está ingerindo uma série de substâncias estranhas ao organismo, né? E você fala assim, por que isso não causa infecção, não causa alergia, etc. O organismo, ele tem uma barreira, né, que identifica o que é prejudicial, o que não é. Muitas vezes isso é feito através também dessa microbiota intestinal. Existem vários mecanismos de absorção de determinados alimentos, por exemplo, gordura, vitaminas, elementos como sódio, vários, açúcar, né? Tá certo? Isso, assim, vai desde uma estrutura anatômica, física dela, que ele tem as pregas que aumentam a capacidade de absorção do intestino, mecanismos que gastam energia para você absorver esses alimentos, etc. E o que não é utilizado faz o conteúdo intestinal e você elimina na forma de fezes. Basicamente é isso. Então, o organismo ele faz uma depuração dos alimentos e o que não é utilizado, ele é eliminado na forma de fezes. E assim, bem simples, é dessa forma que funciona. E doutor, essa eliminação, ela deve acontecer quantas vezes? Uma vez ao dia, 2, 3 vezes na semana? Quantas vezes, mais ou menos, a pessoa deve ir ao banheiro? Isso é muito variável, assim, não tem, assim, vamos supor, tem gente que evacua a cada 3 dias e se sente bem dessa forma, não tem nenhum problema com relação a isso, né? Tem gente que evacua 3 vezes por dia e também, se a pessoa se sente bem, ela não tem nenhum sintoma, ela está nutrida, ela está bem, não tem um padrão. Em média, as pessoas evacuam uma vez por dia. Uma frequência, uma consistência de fezes normais, etc. A gente fala assim, eu evacuo 2 vezes por dia fezes amolecidas, mas isso não significa que ela não está absorvendo os alimentos, que isso traz um problema para ela. Sempre funcionou assim, é uma característica individual. E o intestino funciona dessa forma e isso não tem nenhum problema. Isso pode ser compatível com o bem-estar, com a saúde da pessoa, né? Entendeu? Você falou aí fezes mais amolecida. Existe um formato ou até uma consistência aí que é mais saudável? Não. Assim, se você tem, vamos supor, as fezes pastosas, amolecidas, assim, você vai mais vezes no banheiro, isso incomoda um pouco. Não necessariamente isso é doença, né? Ao mesmo tempo, se você evacua a cada 3 dias, as fezes são muito endurecidas, faz muito esforço para evacuar, isso também incomoda, mas não é necessariamente ruim para a saúde, né? O ideal, vamos supor, que é o que ocorre na maioria das pessoas, é ter uma evacuação diária, com fezes de consistência nem dura, nem amolecida. E essa alteração do funcionamento do intestino está muito relacionada com o nosso hábito alimentar. Tá certo? Hoje em dia a gente come muito alimento industrializado, pouca fibra. Então a gente come muita coisa industrializada que tem pouca fibra, ingere pouca água, ingere alimentos que causam constipação, então massa, doce, chocolate, refrigerante, são alimentos que, de uma maneira geral, causam constipação. Muitas vezes tem pessoas que têm intestino preso e falam assim, meu intestino não funciona de jeito nenhum, é preso, etc. Mas você vai ver só um erro alimentar, se corrige
o erro aumenta, fala para a pessoa comer mais fruta, verdura, legumes, ingerir mais água, tirar alguns alimentos que causam constipação, que façam atividade física, e o ensino funciona bem, sem problema nenhum. Isso é relativamente comum, é frequente que isso ocorra. Doutor, e falando, né, nesse... Isso é facilmente corrigido, mas, por exemplo, reflete um hábito, nosso cotidiano hoje, que é mais fácil você comer alguma coisa pronta, fora de casa, etc., do que você cozinhar, preparar o alimento, etc. Esse intestino preso, é ele que pode causar a hemorroida, doutor? Falando aí dos principais problemas, né, das principais doenças que podem afetar, quando a gente fala de intestino, hemorroida é um problema? É uma doença? A hemorroida, o que é? A hemorroida todo mundo tem umas veias no ânus que chama plexo hemorroidário, todo mundo tem. A hemorroida é quando essas veias se dilatam, elas começam a dar sintomas. Então, elas começam a fazer uma protrusão no ânus, começam a ficar inchado, sangramento, pode dar uma secreção, dar coceira, etc. O sintoma a gente chama de doença hemorroidária. Ela pode ser de uma predisposição individual da pessoa e pode ser decorrente de esforço de evacuação. Então, as pessoas que têm intestino preso, elas têm uma tendência a ter mais doença hemorroidária, que é uma doença relativamente comum, né? E pode estar associado, sim, com dificuldade para evacuar. E aí, doutor, qual é o tratamento para quem tem hemorroida? A hemorroida que a gente trata basicamente é o sintoma. Então, vamos supor, se a pessoa tem um quadro de... Só tem hemorroida lá e me incomoda muito, a gente afasta outras coisas, tem sangramento, se afasta outras causas de sangramento, etc. Só doença é uma coisa esporádica, pequena, você não precisa necessariamente operar. Quando os sintomas são muito exacerbados, então a hemorroida é muito grande, exterioriza, causa dor, causa incômodo, causa muito sangramento é muito importante, aí você faz algum tipo de tratamento. O tratamento, existem vários, todos são eficazes, né? Mas na maioria das vezes são tratamentos com algum procedimento cirúrgico, alguns mais simples, outros mais complexos, mas aí você individualiza o tratamento e a gente vê para a pessoa qual que é o melhor, tá certo? E quando a gente fala de hemorroida, tem as hemorroidas as externas e as internas também? Tem tipos de hemorroida, doutor? Tem, mas isso daí tem mais uma importância mais para o médico do que para a pessoa em si, porque isso orienta um pouco o tratamento. Então, para a pessoa, tanto faz se é interno ou se é externo, porque ela incomoda do mesmo jeito, né? Não muda muito. Então, isso não muda em termos assim, de sintoma para a pessoa, tá certo? Assim, muda um pouco na orientação que o médico dá para essa pessoa, para esse indivíduo e na forma de tratar. E quando que a cirurgia acaba sendo indicada? Assim, a pessoa tem, às vezes, em alguns casos, tem muito sangramento, sangra muito. Ela vai evacuar, sangra, e é um sangramento que é persistente. Em alguns casos mais raros, a perda de sangue é um pouco maior, causa até anemia. Às vezes, quando essa hemorroida ela exterioriza, ela fica muito inchada, causa dor, às vezes você precisa operar. Esses episódios ficam mais frequentes, então ela exterioriza na hora da evacuação. Então, tudo isso são manifestações para indicar uma cirurgia. A indicação da cirurgia para hemorroida assim, é sempre em comum acordo com a pessoa, porque às vezes tem pessoas que estão adaptadas com aquela condição e não necessariamente precisa operar. Então, a gente opera, na verdade, o número de pessoas que têm hemorroida é relativamente alto e você não indica tanta cirurgia em função do número de pessoas. Mas, assim, já que estamos falando de sangramento, né, quer dizer, a causa mais comum de sangramento de sangue nas fezes ou sangramento das evacuações é hemorroida. Mas a gente tem que afastar doenças mais graves. Então, um erro muito comum é a pessoa ter sangramento e falar, isso aqui é só hemorroida,
não investiga adequadamente. Então, isso é um erro que existe. Né? Então, hemorroida, o sangramento, o sangue nas fezes, causa mais comum hemorroida, mas você tem que afastar outras doenças. Né? Ele não pode, então, é uma manifestação relativamente importante. Você não pode simplesmente elevar que está tendo sangramento e isso não é nada. Isso é importante a gente ressaltar. Doutor, outras doenças, né, como o senhor disse, acabam afetando também o nosso intestino. A gente falou um pouquinho de hemorroida, como o senhor disse, né, tem alguns sintomas, mas também tem o tratamento. Vamos falar então de outras doenças, né, que sempre tem que procurar um especialista. Doença de Crohn, é assim que fala? Também precisa ser investigado? Qual que é essa doença? Qual que é o sintoma que ela dá na pessoa? A gente chama doença de Crohn, né? A doença de Crohn é uma doença imunológica. O que isso significa? Né? Existe uma reação inflamatória no intestino que causa essa doença. É uma doença autoimune. Certo? As duas doenças autoimunes mais frequentes no intestino são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Existem outras, mas essas são as mais frequentes. A doença celíaca, que é uma doença do glúten, também é uma doença considerada uma doença autoimune. A doença de Crohn, ela inflama o intestino, ela causa sintomas muito variados, dependendo do local que ela pode se manifestar. Ela pode cometer o intestino delgado, pode cometer o intestino grosso, pode cometer a região do ânus, etc. E dá manifestações sistêmicas, porque é uma doença imunológica, né? Então, ela pode causar dor, cólica, pode causar diarreia, pode causar sangramento, pode dar anemia, perda de peso, etc. Essas doenças autoimunes, elas ocorrem mais em indivíduos numa faixa etária mais precoce, então são adolescentes e adultos jovens, pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas principalmente nessa faixa etária. Então, uma pessoa nessa faixa etária começa a ter muita cólica, muita diarreia, emagrecimento, anemia, dor forte. A gente tem que pensar em doença inflamatória intestinal. A doença de Crohn, ela comete em qualquer parte do intestino. Pode cometer o intestino grosso, o intestino delgado, etc. A outra doença que é muito comum é a retocolite ulcerativa, e essa comete só o intestino grosso. E como Então são doenças. Como que são feitos, né, os diagnósticos dessas doenças, doutor? O diagnóstico é a partir de uma suspeita clínica, o médico faz a consulta, ele faz uma suspeita clínica, porque a pessoa, ela tem, assim, vamos supor, você imagina uma pessoa de 18 anos começa a ter cólica, diarreia, sangramento, perde 5, 6 quilos em 3 meses, daí é uma coisa diferente, né? Não está com verminose, não está, é uma coisa que é uma suspeita clínica, né? O exame físico, etc. E aí tem os exames para investigar essas doenças. Então, desde o exame de sangue, para você ver se tem anemia, atividade inflamatória, desnutrição, etc. Você já faz essa avaliação na consulta, e exames específicos para avaliar o intestino, tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso. E a partir do momento que é feito o diagnóstico, a pessoa está aí com uma dessas doenças, e aí existe tratamento? Existe tratamento, hoje em dia a gente tem várias opções de tratamento, muitos dos medicamentos eles são bastante eficazes e eles estão disponíveis pelo SUS. Isso é muito bom, são remédios caros, né? São desde comprimidos até medicamentos injetáveis, né? E a maior parte desses remédios eles estão disponíveis no SUS. Existe um programa do governo, do Ministério da Saúde, que distribuiu esses remédios aos estados, e os estados, através da Secretaria de Saúde, disponibilizam esses medicamentos. Então, existem tratamentos. Em algumas situações, a resposta é variável. Algum número de pacientes precisam de cirurgia para tratar alguma complicação ou sequela da doença, mas existe tratamento, sim.
O tratamento não é só um medicamento, né? Não é só remédio, não é só... Mas assim, tem que ter uma orientação nutricional. Muitas vezes as pessoas precisam também ter um apoio psicológico, é importante. Imagina um adolescente com uma doença que causa muita limitação, né? Precisa ter todo um Tá, para o apoio. senhor, como que é a vida da pessoa que tem esse tipo de doença, doutor? Não vai poder comer de tudo, por exemplo? Como que é? O senhor disse aí várias limitações. Quais, por exemplo? Não, então, da anemia, da cólica, ela come. Às vezes essas doenças causam um estreitamento, uma parte do intestino lá. E a pessoa come da cólica, fica distendida, começa a emagrecer, né? Então você tem que fazer o diagnóstico disso e começar a tratar. Aí você trata, essa pessoa responde. A resposta a esses tratamentos ela é boa e a adesão tem que ser boa ao tratamento também. Então você tendo uma orientação dietética, nutricional, um apoio muitas vezes psicológico, o controle dessas doenças é bom e a pessoa tem uma vida normal. Tá certo? Em algumas situações, às vezes o controle não é tão fácil assim, é um pouco mais difícil, a resposta não é tão boa dos remédios, mas existem, e esse acompanhamento para essas pessoas em que a manifestação é um pouco mais grave, ela obviamente tem que ser mais próxima. Certo? E são tratamentos para o resto da vida, né? São consideradas doenças crônicas, né? São doenças autoimunes, são crônicas. Então, você imagina assim, eu sempre dou exemplo. Né? Uma pessoa que tem pressão alta vai ter pressão alta o resto da vida. Na maioria das vezes vai ter que tomar remédio o resto da vida. Quem tem diabetes vai ter que tomar remédio o resto da vida. Mas essas doenças é a mesma coisa. Elas nascem com essa doença, doutor? Desculpe. Elas nascem com essas doenças e em certo momento da vida os sintomas começam a aparecer? Não. A pessoa tem uma predisposição, né, para desenvolver essa doença. Então, qual que é a etiologia a causa mais aceita? A gente não sabe exatamente a causa, mas é uma predisposição pessoal, imunológica da pessoa. Então, ela tem contato com alguma coisa que causa uma inflamação no intestino, que pode ser uma bactéria, um alimento. Uma pessoa que não tem essas doenças, ele vai ter diarreia 2, 3 dias, sabe que ele é eliminado. Né? O organismo de quem tem doença de Crohn retocolite ulcerativa não entende que aquela substância foi eliminada e mantém a inflamação no intestino. Essa inflamação se perpetua. Então é uma predisposição individual que pode ser, e a doença pode ser desencadeada ou não. Isso, a gente não consegue determinar por que isso ocorre. Entendeu? Doutor, uma outra doença também que afeta o intestino é a infecção do intestino? Ou esse órgão também pode ter essas infecções? Pode. Você pode ter uma infecção por bactéria, você pode ter infecção por fungo do intestino, né? E essas infecções, elas normalmente são autolimitadas, você trata muitas vezes com antibiótico e resolve. Então, quando você tem você come alguma coisa, você tem uma diarreia por 2, 3 dias, isso é uma infecção. Pode ser uma infecção por vírus, por bactéria, por alguma coisa, mas isso resolve. Assim, na maioria das vezes resolve. Você tomar nenhum remédio específico, você toma algum sintomático, não toma nada, isso é melhor. Algumas infecções, elas são mais sérias, às vezes são pessoas, muitas vezes assim, idosas, estão no hospital, estão mais enfraquecidas e podem ter infecção intestinal. E essas infecções, elas exigem um cuidado mais próximo, a pessoa fica com diarreia crônica, então às vezes diarreia assim, prolongada pode ser a causa pode ser infecção. Doutor, você citou aí a diarreia, né? Diarreia em criança e idoso costuma ser mais preocupante, tem que ficar mais atento? Tem, que você pega uma criança que ela desidrata rapidamente essa é causa de mortalidade. Gastroenterocolites é uma causa importante de mortalidade em criança, porque diarreia e a criança desidrata, uma criança muito pequena, etc.
Então, vamos supor, o idoso e a criança, né? Por que você fez essa pergunta? Porque são os extremos de idade que são mais frágeis, né? Então a gente isso mais preocupa nessas faixas etárias do que numa pessoa mais jovem que ela tem uma resposta melhor ao tratamento e na maioria das vezes menos grave. Mas ela pode ser grave em qualquer faixa etária. Então, não é aconselhável aquela automedicação que normalmente faz em casa, doutor, se tratando em criança e idoso, é bom já procurar um especialista. De forma nenhuma, né? Assim, você tem que, nessas faixas etárias, assim, você tem que procurar um médico para uma orientação o mais rápida possível, sem dúvida. Doutor, e quando se fala em síndrome do intestino irritável, explica pra gente esse termo aí, esse nome, também é uma doença? É uma doença, é uma alteração funcional do intestino. O que significa alteração funcional? A pessoa tem manifestações variáveis, ela também tem cólica, ela tem distensão do abdômen, rinite de casa, se queixa. Ela tem uma alternância do ar intestinal, por exemplo, tem períodos que ela fica acontecendo mais presa, tem períodos que ela fica acontecendo mais solta. Tem alguns alimentos que pioram muito esse tipo de sintoma, então ela come carboidrato, piora bastante, né? Só que qual que é você faz uma série de exames para investigar essas doenças aí, você não acha nada. Então, vamos supor, na doença de Crohn você acha uma inflamação, na doença, se a gente acabou de falar, numa diarreia por infecção, a gente acha alguma bactéria que causa a diarreia. Mas essas doenças não, o intestino está normal, tudo normal. Você faz exame normal, você faz biópsia normal, você faz exame de sangue, não tem nenhuma alteração, nada. Mas a pessoa tem essas alterações, né? Existe uma série de explicações por que isso ocorre a partir de uma determinada idade. E você tem formas de contornar isso, principalmente com orientação dietética e alguns medicamentos que minimizam. A síndrome do intestino irritável ela é relativamente frequente, ela não é grave, mas ela incomoda bastante as pessoas, né? Levam bastante as pessoas aos médicos, né? Mas elas são contornáveis. Na grande maioria das vezes, as manifestações elas melhoram com essas medidas aí medicamentosas e orientação com relação à alimentação. Dizendo todas essas alterações, o tratamento, a alimentação, essas doenças podem voltar ou não? A síndrome irritável é uma doença relativamente crônica, tem períodos que a pessoa fica bem e os sintomas de exacerbação às vezes, né? Então, situações, vamos para o final de ano, que sai da rotina, come muita coisa diferente, aí os sintomas pioram. Situações de estresse, uma condição de estresse emocional, piora os sintomas. Mas tem períodos de acalmia. E existe uma tendência, a gente não sabe exatamente porquê, de ter uma melhora da síndrome do intestino irritável ao longo do tempo. Então, ela vai tendo uma melhora ao longo do tempo. A gente não sabe exatamente por que isso. Mas existe uma intolerância a alguns tipos de alimentos, acredita que tem uma alteração também da composição da microbiota intestinal e todas essas alterações. Mas é uma queixa frequente, né? Infelizmente é uma queixa frequente no consultório, né? Doutor, o senhor citou aí alimentos. Tem alimentos que prejudicam o nosso intestino, mesmo que ele seja saudável, pode irritar? Muito se fala em pimenta, que pimenta pode atacar o intestino, que pimenta faz mal. É verdade ou não? E tem alimentos aí que realmente podem prejudicar? A pimenta é um antioxidante, né? Até, a rigor ela pode ser até benéfica. Vamos supor, que alimentos muito condimentados, eles incomodam às vezes, podem causar diarreia, podem dar manifestações no ânus que incomodam, ardência, sangramento, etc. Mas assim, a gente tem uma alimentação hoje que, de uma maneira geral, é ruim, né? A
os alimentos mais baratos, mais acessíveis, são alimentos industrializados. Né? A gente falou isso no começo aí da entrevista. Né? Então a gente acaba comendo muito carboidrato, muito alimento industrializado, isso acaba dando muito sintoma, né? Deixa a gente sendo muito preso, dá flatulência, dá cólica, né? Isso aí tudo é muito ruim. A gente ingere pouca água hoje em dia. Então muitas dessas manifestações são decorrentes do hábito que a gente tem mais moderno. Quer dizer, a gente, um tempo atrás, como é que era? O pessoal tinha lá, produzia muitos alimentos a partir de coisas que tinham no quintal, que tinham no sítio, etc. Né? Isso hoje não. A gente cozinha cada vez menos em casa. Né? A grande maioria das vezes a gente acaba comendo muito fora, isso dá muita manifestação. Então essa questão assim, tem alimento que faz mal? Bom, essas doenças hoje, por exemplo, a doença de Crohn, a retocolite, o câncer do intestino, é uma coisa muito comum hoje, elas todas têm um fator ambiental. Todas, né? Tem um fator. Por que essas doenças estão aumentando a incidência? Né? Porque tem um fator ambiental. Né? E o fator ambiental são vários. Né? Então, vai desde uma alimentação cada vez menos saudável, né? Falta de atividade física, obesidade, cigarro, essas coisas acabam fazendo com que a gente desenvolva essas doenças. Né? Assim, se você falar para mim, tem algum alimento que deve ser proibido? Não, aquelas coisas que a gente sabe, né? A gente não deve beber, não deve ingerir muito álcool, não deve ingerir muito gordura, a gente não deve, os fatores ambientais que a gente deve, pode evitar, quer dizer, ganhar peso, fazer atividade física, essas coisas todas são recomendadas. Assim, então, isso é mais importante que falar assim, ó, isso aqui não pode comer de jeito nenhum. Então, você comer, vamos supor, um hambúrguer de vez em quando, ir numa lanchonete, num evento social, pode comer de vez em quando, não tem problema nenhum. Né? Você come, toma uma cerveja lá com seus amigos, não tem problema nenhum com relação a isso. Você não pode fazer isso numa rotina, aí sim, aí você vai estar prejudicando a sua saúde. Né? Doutora, a gente falou aí dos alimentos e a água. Como que a água atua no intestino? A água não atua no intestino, ela atua no organismo inteiro. Né? Se a gente não ingere água, uma série de funções do organismo ela vai ser prejudicada. Né? Então, se a gente não ingerir água, a gente morre, simplesmente morre. Tá certo? Então, ela tem uma ação em todos os órgãos do nosso corpo. Né? E a absorção, ela ocorre a partir do intestino. Então, por isso que a gente está falando assim, por que a diarreia é grave em crianças ou em idosos? Né? Porque vai ter uma desidratação, vai ter uma perda de água, e você vai ter uma piora da função do rim, uma piora da função do coração, do cérebro. E isso, sem dúvida nenhuma, leva uma criança, um idoso, uma pessoa que não está em possibilidade de ingerir adequadamente, está perdendo muita água por uma diarreia ou por qualquer outra doença. Essas pessoas, elas têm uma série de alterações que podem, inclusive, levar à óbito. Então, a água, assim, não é que a água age no intestino, ela é absorvida através do intestino. Se essa absorção estiver inadequada, ou existem algumas doenças que, além de não permitir a absorção, começa a ter uma perda de água do organismo, né, através do intestino por algumas doenças, aí uma doença, uma diarreia infecciosa grave, por exemplo. Então, você tem que intervir e muitas vezes é necessário uma reposição através de soros, tipo de coisa. Quando a gente fala de água, ela pode ser substituída, por exemplo, por chá ou suco ou não? Tem que ser água mesmo? Não, água é melhor, né? Mas vamos supor, você pode fazer reposição de qualquer tipo de líquido. Porque qualquer líquido vai ter água, né? Na composição. Certo? Sucos são bons, são saudáveis. O suco industrializado tem muito açúcar, né? Mas você pode fazer reposição com chá ou com qualquer tipo de líquido, até eventualmente uma diarreia aguda, assim, até eventualmente existem soluções caseiras, né,
que você põe sal, açúcar, etc. Tem soro de hidratação oral que você encontra em farmácia, que repõe os eletrólitos que você está bebendo, etc. Mas numa condição muito grave, muito séria, tem que procurar o hospital, sem dúvida nenhuma. Doutor, e agora voltando a falar um pouquinho aí das doenças que podem acometer o intestino, eu vou te perguntar sobre a diverticulite. O que é? Tá. A diverticulite é uma inflamação dos divertículos. O divertículo ele ocorre no intestino grosso. Ele quase não tem no intestino delgado, então no intestino grosso, a parte final do intestino. Tá? O divertículo ele é uma coisa que aparece ao longo da vida. Então, vamos supor, ele está associado ao envelhecimento. O divertículo quase inexistente em criança, em adulto jovem, mas ele começa a ficar frequente a partir dos 50, 60 anos de idade. Na maioria das vezes, não causa nenhum sintoma, a pessoa nem sabe que tem divertículo. Tá certo? E, às vezes, esses divertículos, eles causam inflamação. Quando causa inflamação, isso chama de diverticulite. Então, você tem divertículo com ou sem inflamação. Quando você tem divertículo com inflamação, chama de diverticulite. A diverticulite pode causar dor, pode causar febre. Em casos mais graves, a pessoa tem que ir para o hospital, é até operada de urgência. Mas isso não é frequente. O mais frequente é a pessoa ter divertículo e não ter sintoma nenhum. Às vezes tem na grande maioria das vezes tem a diverticulite, mas é uma forma leve, que não é grave, que a pessoa às vezes não precisa nem ficar no hospital, consegue fazer um tratamento em casa com acompanhamento e faz um acompanhamento em casa. As formas graves que levam a pessoa a uma cirurgia de urgência ou não, elas são menos frequentes, né? A gente sabe hoje que essas condições elas são mais raras. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho diverticulite, então eu não posso comer semente, não posso ter uma série de restrições alimentares. Não é bem assim, não tem nenhuma evidência científica forte que semente faz mal, etc. Mas assim, às vezes as pessoas que têm divertículo é relativamente comum, ela vai no churrasco, abusa, come muita carne, muito condimento, muito alimento gorduroso, no dia seguinte pode ter uma forma leve de diverticulite, uma dor localizada do lado esquerdo, do abdômen, com incômodo, às vezes com febre, não. Às vezes pode ser desencadeado, às vezes não. Às vezes a pessoa tem uma alimentação boa, etc., e tem uma crise de diverticulite. E por que ocorre a diverticulite? Por que ocorre essa inflamação? Acredita-se que seja crescimento de bactérias dentro do divertículo, não necessariamente associado com a ingesta de um ou outro alimento. Pode estar associado, mas não necessariamente. Então, assim, quem tem divertículo, na grande maioria das vezes, não precisa ficar muito preocupado, não. Tem uma alimentação saudável, com bastante fibra, toma água, faça atividade física e, na grande maioria, não vai causar problema nenhum. Doutor, o senhor falou aí atividade física, né? A gente sabe que atividade física é benéfica para tudo, mas até para o intestino, quando a gente faz uma simples caminhada, o intestino também está sendo beneficiado? Tem gente que, por exemplo, que tem o intestino preso e é sedentário, e quando faz uma simples caminhada, o intestino funciona melhor. É um estímulo para o intestino funcionar. Então, ajuda dessa forma. A atividade física, ela traz, como você falou, ela traz muitos benefícios e traz benefícios para o intestino também. As pessoas, vamos supor, a gente falou aí há pouco de doença de Crohn, retocolite ulcerativa, são doenças crônicas, né? Que acometem indivíduos jovens. Né? O que a gente fala para as pessoas? Olha, se você se alimentar bem, se você estiver bem nutrido, se você tiver a sua resposta ao tratamento vai ser melhor. Se você fizer atividade física, a sua resposta ao tratamento vai ser melhor. Então, nesse sentido, a atividade física ela traz uma série de benefícios e que deve ser estimulada não só para programa de estímulo, mas assim, de uma maneira geral para a saúde do indivíduo como um todo. Vai beneficiar tudo, né? Vai beneficiar
as pernas, o pulmão, o rim, o sistema nervoso, o cérebro, tudo. Certo? Então, nesse sentido, a atividade física ela traz muito benefício. Né? E sabe-se que câncer, de uma maneira geral, ele ocorre menos em quem faz atividade física. Qualquer tipo de câncer. O câncer do intestino isso é muito relacionado, né? Mas câncer, de uma maneira geral, ocorre menos em quem está associado com a atividade física. Que o senhor citou aí câncer de intestino, vamos falar um pouquinho sobre ele, doutor? Como que é, né, esse tipo de câncer? Como que ele afeta a pessoa? Quais são os sintomas também? Também é por meio de sangramento que a pessoa percebe que tem alguma coisa errada? As manifestações mais comuns do câncer do intestino são uma alteração do funcionamento do intestino. Então, a pessoa tem um intestino que sempre funcionou daquela forma, todo dia, a cada 2 dias, etc. Aí ela começa a ter uma alteração, ela começa a ter uma dificuldade ou diarreia mais frequente, algumas vezes com sangue nas fezes. Por isso que a gente falou que sangue nas fezes não tem que só achar que é diarreia, né? E às vezes a pessoa tem cólica também. Algumas vezes, a única manifestação ela tem uma perda de sangue, ela não identifica, tem uma perda de sangue nas fezes, assim, que ela não percebe e dá uma anemia. Então, às vezes a pessoa começa a ficar muito pálida, muito fraca, e vai no médico, faz o exame e está com uma anemia muito importante. Isso às vezes pode ser uma manifestação de tumor do intestino, por perda de sangue que a pessoa não percebe. Então, o que a gente tem que alertar sobre câncer do intestino? Nós tivemos vários casos, infelizmente, aí, recentes, aí, né, pessoas famosas, etc., que faleceram, inclusive. Câncer fala-se muito em prevenção de câncer de mama, de próstata. E o tumor, e depois, tirando esses 2 tumores de órgãos internos, né, o terceiro tumor mais frequente, está próximo do câncer de pulmão, é o câncer de intestino. E o câncer de intestino tem uma característica que ele cresce de uma forma muito lenta. E ele se origina a partir de lesões benignas, que são os pólipos. Então, os pólipos são lesões benignas. Um tecido normal, até um pólipo de 2 centímetros, ele demora 3 a 5 anos, ainda é benigno. Aí esse pólipo ele vai crescendo, ele vai virando um câncer. Então, às vezes a pessoa, quando está com câncer, ela está doente há mais de 5 anos. E ela chega com sintomas, a doença ela dá sintoma tardiamente, esse é o problema. Então a pessoa fala assim, eu não tenho nada, não preciso fazer sintoma, eu não tenho caso na família, não preciso fazer nenhuma investigação, nenhum acompanhamento. É um erro, porque 90% dos tumores do intestino são esporádicos. E a grande maioria dos tumores, eles só vão dar manifestação clínica, essa alteração no funcionamento do intestino, sangramento, quando eles estão avançados, né? Então, o que a gente tem que falar do câncer de intestino? Existe prevenção, ela é eficaz e ela deve ser feita. As pessoas devem ter conhecimento disso e saber que, da mesma forma que deve cuidar da próstata, do coração, da mama, são órgãos que são muito importantes, que têm que ser feitos. A incidência de câncer de próstata, de câncer de mama e de próstata é muito alta, então você tem que fazer rastreamento, tem que fazer prevenção mesmo, mas o câncer de intestino também é. O senhor fala aí em diagnóstico precoce, um exame de colonoscopia já resolveria isso, doutor? O exame de colonoscopia é um exame que a gente chama de padrão ouro, né? Mas vamos supor, se você pegar as recomendações atuais, existem várias formas de você fazer prevenção. Você tem que discutir com a pessoa a forma que ela prefere fazer para ela aderir a essa prevenção. Então, você pode fazer pesquisa de sangue nas fezes, que só serve para pessoas que não têm sintoma nenhum, né? Se a pessoa tem sintoma, pesquisa de sangue nas fezes não serve. Tem que fazer investigação específica. Estou com diarreia, estou com uma alteração da intestinal, estou com anemia, não vai fazer pesquisa de sangue oculto nas fezes. Tem que fazer uma investigação, o médico vai orientar. Mas você pode fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes, você pode fazer colonoscopia, você pode fazer um exame mais simples, que você só examina a parte final do intestino, que chama rexmastoscopia, e você conversa com a pessoa qual
que é o que ela prefere fazer é que ela aderir a essa prevenção e aí ser bastante eficaz. A colonoscopia, a nível individual, é o melhor. O que você faz, você pode, dependendo da faixa etária, de alguns fatores de risco, de 5 a 10 anos sem fazer exame nenhum, até 10 anos sem fazer exame nenhum. Se você faz pesquisa de sangue oculto nas fezes, tem que fazer todo ano, ou a cada 2 anos, pelo menos. Né? Então é individual, mas ela é muito eficaz. Ela deve ser divulgada, porque ela é muito eficaz. Na Unicamp existe um... Desculpa, eu já vou parar de falar dele. Continuar, doutor. Que essa é a intenção, levar informação aí de qualidade para quem está assistindo a gente, né? Foi instituído um programa de prevenção de câncer com apoio da reitoria, com apoio da Faculdade de Ciências Médicas lá, que ela é dirigida para os docentes, por servidores e alunos que têm mais de 50 anos, que é a população sem fator de risco que deve começar a fazer prevenção, de 45 a 50 anos. Essa campanha tem 5, 10 anos. E se fala pouco sobre prevenção de câncer de intestino no Brasil. Porque, eu não sei exatamente porquê, mas é um país muito grande, é um país que é difícil de você oferecer. Os serviços públicos de saúde têm umas outras carências, então eles não conseguem oferecer isso. Mas a divulgação dessa doença, a conscientização dessa doença deve ser dada pelas políticas de saúde pública do país, entendeu? Então, as pessoas, mama e próstata, todo mundo cansado. Tem Novembro Azul, acho que é Maio Rosa, não sei muito mais. Do intestino tem um mês, eu acho que é Setembro Verde, se não me engano, nem sei. Mas, assim, pouco divulgado, você entendeu? É pouco divulgado. A gente tem que divulgar e tem que fazer. As pessoas com mais de 50 anos, independente se tem fator de risco na família, independente se tem sintoma, tem que fazer. Porque quando você tira um pólipo de 2 centímetros, efetivamente você está fazendo uma prevenção. Você está tirando uma doença benigna que poderia se transformar num câncer. Isso é prevenção. Quando você identifica um câncer numa fase inicial do intestino, um câncer precoce, então, na fase mais inicial, o tratamento é mais simples, essa pessoa não vai fazer quimioterapia, não vai fazer radioterapia, a chance de ela ter uma metástase no fígado, em outro órgão é menor, é tudo melhor, entendeu? Então as pessoas têm que ter consciência disso, né? Tá certo? Te perguntar, quando se faz, né, esse diagnóstico precoce, essa prevenção, tem chances de cura? Tem, claro. O câncer do intestino, se a gente pegar assim, o aparelho digestivo, né, esôfago, estômago, intestino, pâncreas, fígado, etc., o câncer do intestino é o melhor câncer para tratar. Porque ele é o que responde melhor ao tratamento, é o que tem as maiores taxas de cura. Quando eu falo que é o melhor para tratar, é o seguinte, é o que melhor responde ao tratamento. Né, tá certo? Ele não quer tratar câncer nenhum. Então, é o que melhor responde ao tratamento. Se a gente pegar os tumores iniciais, as taxas de cura são superiores a 90%. Essa pessoa faz o tratamento, às vezes ela tem um câncer tão inicial que você faz um procedimento por colonoscopia, tira um pólipo, tira a lesão por colonoscopia, essa pessoa fica curada. Não vai fazer quimioterapia, não vai fazer mais nada, tá certo? E, paradoxalmente, é uma doença que mata muito. Ela poderia ter um crescimento lento, então isso favorece um tratamento mais eficaz, mas ela mata muito ainda. Por quê? Porque as pessoas, quando descobrem a doença num estágio muito avançado. E aí a taxa de cura cai. Então por que é 50% de taxa de cura? Porque a grande maioria dos tumores são avançados. Infelizmente, a gente consegue curar tumor avançado? Consegue, infelizmente consegue. Mas se o diagnóstico fosse precoce, seria o contrário, a grande maioria das pessoas ficariam curadas. Doutor, quando a gente fala, e a gente citou várias doenças, né, que afetam o intestino, essas doenças atingem de maneira igual homens e mulheres? O que o senhor vê aí na prática? O câncer de intestino ocorre igual, nos dois sexos.
né? Tanto em homens quanto em mulheres, a mesma incidência. Existem algumas formas hereditárias, e algumas famílias isso é mais comum, mas são, isso que eu falei para vocês, menos de 10% dos casos são apresentações hereditárias, estão associadas a uma ocorrência maior de uma família, a uma transmissão hereditária, né? Mas a grande maioria não é. E nos últimos anos tem aumentado a incidência de câncer do intestino, infelizmente, né? E isso está associado também, da mesma forma, está associado a fator ambiental, né, que a gente já falou, né? Então, é o sedentarismo, a alimentação errada, o tabagismo, essas coisas todas acabam aumentando a incidência de ocorrência de câncer do intestino, né? E a gente vê, às vezes, chega lá na Unicamp, por que a gente começou a campanha lá? Porque mesmo no local universitário, as pessoas têm acesso à informação, é um desconhecimento grande, existe um desconhecimento grande dessa doença lá. Então foi com o propósito de fazer uma orientação, de fazer uma conscientização, das pessoas saberem que existe a doença, que podem ter uma prevenção. E lá nós fizemos uma campanha com pesquisa de sangue oculto nas fezes. Quem tinha alguma alteração faria colonoscopia, faria todo o tratamento lá. É uma campanha que tem 10 anos hoje, né? E hoje ela é feita lá de forma perene, lá, dirigida aos funcionários e aos alunos, né? Ainda falta essa conscientização, falta divulgação, né? Para as pessoas entenderem. Falta muita divulgação. Por isso que um programa como esse aqui de vocês, abordando esse assunto, é muito importante, porque as pessoas têm que ter acesso à informação, né? E o papel de vocês aqui como jornalistas, como um meio de divulgação sério, é importante para isso, porque não tem divulgação, né? Então a gente, quando tem essa oportunidade de falar num espaço como esse, é muito bom, porque divulga, e nessa época a gente viu assim, pessoas muito queridas aqui no Brasil recebendo esse diagnóstico, falecendo e tudo, e na grande maioria das vezes a gente sabe que isso poderia ter sido evitado, né? Doutora, a gente falou muito dessas doenças, tem algumas que afetam aí os jovens, outras que afetam pessoas aí com mais de 50, 60 anos. E a gente conversou muito que a alimentação das pessoas está cada vez pior, o sedentarismo, aliado aí ao tabagismo, o álcool. Mas o que a gente vê também, as nossas crianças estão cada dia mais na frente do celular, da televisão e comendo muito errado. Com isso, o intestino dos pequenos também pode acabar sendo prejudicado, doutor? Assim, isso não tem uma relação direta, né? Vamos falar assim. Mas, obviamente, eu acho assim, a gente tem que ter uma percepção hoje que a gente tem uma facilidade de ter, é muito mais fácil ter uma vida menos saudável hoje. A gente é uma tentação, a gente tem uma série de facilidades, né, para a gente não fazer atividade física, para não preparar uma refeição adequada, etc. A gente consegue alimentos prontos, às vezes com custo barato, e isso daí é que eu acho que prejudica. Eu acho assim que a gente tem que ter uma conscientização de que esse a gente está tendo uma série de doenças que são decorrentes desses hábitos que a gente está adquirindo hoje em dia, tá certo? Eu acho que isso tem que ser passado para as crianças, né? As crianças têm que saber isso. Eu acho que é passado nas escolas, os educadores, etc., fazem isso. Eu acho que isso é a melhor forma de prevenção, trazer essa educação para as crianças. Sem dúvida nenhuma, isso é o melhor. Para não ter esse problema lá no futuro, né, doutor? Então, todas essas doenças que a gente está falando, quer dizer, câncer de intestino, doença de Crohn, retocolite, não tinha tanto uns anos atrás. Não eram tão frequentes, né? Então, alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. A vida moderna trouxe uma série de facilidades, mas também trouxe alguns prejuízos, e a gente tem que sempre estar alerta com relação a isso.
O que o senhor costuma dizer aos seus pacientes aí, para a gente encerrar sua participação aqui no Saúde é Vida, né? Alimentação, o senhor já bateu nessa tecla, né? Alimentação, atividade física. Qual que é o recado que o senhor dá para os seus pacientes? Eu queria que o senhor deixasse também para quem está assistindo a gente nesse momento. Intestino saudável. Dá para ter. A maioria das pessoas tem um intestino saudável, felizmente. Esses cuidados que a gente tem que ter. Mas, assim, o que eu vejo muitas vezes, assim, a gente recebe pessoas que têm alguma doença, que têm algum diagnóstico, e elas ficam muito preocupadas porque elas acham que elas vão ter alguma limitação o resto da vida. O que eu falo é ao contrário, assim, que a gente faz o tratamento, dá a orientação. A pessoa pode ter uma doença crônica intestinal, pode ter, sei lá, ter um câncer, fazer algum procedimento cirúrgico, etc. Mas a gente fala assim, olha, sempre tem condição de você ter uma vida normal, como se você não tivesse tido a doença, com pouca limitação e com pouca restrição alimentar. Né? Então, é isso que eu falo assim, quando a gente é muito restritivo com relação à alimentação, em algumas poucas situações tem que ser, em alguns períodos tem que ser muito restritivo, mas a grande maioria das vezes a gente não precisa ter essa restrição, a gente pode ter uma vida normal, saudável, mesmo que ele tenha uma doença crônica. Essa é a mensagem que a gente tem que dar. Entendeu? A gente tem que sempre deixar a pessoa com uma expectativa de boa qualidade de vida. Eu acho que essa é a mensagem que eu dou e eu acho que a maioria dos médicos dá. E buscar por informação sempre, né, doutor? Sempre se informe, né? Busquem as orientações. A gente não vê isso na grande mídia muitas vezes, mas, por exemplo, tem os sites das sociedades médicas, se você for lá no site de cardiologia, tem as orientações lá para você ter menos problema do coração, doença neurológica. E a doença do intestino tem o site da Sociedade de Coloproctologia, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, que tem as orientações necessárias. Doutor Cláudio, o senhor falou aí muito, né? A gente falou de informação, de divulgação, por isso eu quero deixar o convite, o senhor aí, né, que é proctologista do Departamento Científico, divulgando aí de coloproctologia da Sociedade de Medicina e Cirurgia aqui de Campinas, sempre que tiver alguma novidade, algum evento, alguma campanha da Sociedade de Medicina e Cirurgia da cidade e também da Unicamp, o senhor que é professor titular, sempre que tiver algum evento relacionado a esse tema ou a qualquer outro, por favor, faça em contato com a gente, porque o nosso objetivo aqui da TV Câmara Campinas é levar informação de qualidade para quem acompanha toda a nossa programação. Então eu quero deixar o convite e deixar aqui as portas abertas, viu? Para vocês divulgarem aí todo o conteúdo relacionado à saúde. Viviane, tá bom, eu agradeço, pode deixar que eu entre em contato com vocês. Eu queria agradecer aí a oportunidade e dar parabéns aí para vocês para abordar esses temas aí que são importantes para a orientação da população. Obrigado, viu? Doutor Cláudio, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, por parar todos aí seus atendimentos e falar com a gente aqui. Tenha certeza que foi uma participação muito rica de informação. O convite está feito, vamos marcar uma outra oportunidade para o senhor voltar aqui e falar de outros temas também relacionados à nossa saúde. Então, mais uma vez, muito obrigada para o senhor. E a você de casa também eu quero agradecer a sua companhia e audiência aí ao longo da programação e do Saúde é Vida, né? Lembrar que se você quiser rever tudo que foi falado aqui nessa tarde, é muito fácil, é só entrar no YouTube da TV Câmara Campinas, que o programa está lá disponível na íntegra. E se quiser, pode copiar o link e disponibilizar para quem você quiser. Lembrando que a sua participação aqui no Saúde é Vida e também em toda a nossa programação é sempre muito importante. Já está aí o número do nosso WhatsApp. Deixa ele anotado no seu celular. Se tiver alguma dúvida, alguma doença que você quer saber mais os detalhes, é muito fácil. Manda para cá que a gente vai atrás de um especialista para tirar todas as suas dúvidas. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e audiência. Continue acompanhando toda a nossa programação. E amanhã, a partir das 11 horas, a gente volta ao vivo com Câmara Total. Tchau!